Em certo sentido, a relação do rádio com a fé vem desde as origens desse veículo de comunicação de massa. Para começo de conversa, há quem diga que o pai da radiodifusão teria sido o padre brasileiro Roberto Landel de Moura, e não o físico italiano Guglielmo Marconi. Além de ter feito transmissões já na virada do século XIX para o século XX, esse religioso gaúcho, quase desconhecido e para alguns injustiçado pela história, abriu portas para a comunicação sem fio. Razão pela qual o autor de uma biografia do personagem, prevista para ser publicada neste ano pela editora Insular, atribuiu o seguinte título ao livro: Padre Landel, o brasileiro que inventou o wireless. Disputas à parte, voltemos ao tema que será o nosso foco hoje aqui. No Brasil, embora de maneira um pouco mais lenta, parece ter ocorrido um fenômeno semelhante ao que foi registrado nos Estados Unidos em princípios do século XX. Lá, de acordo com o pesquisador Leonildo Silveira Campos, a religião marcou presença já em 1906, por ocasião de uma demonstração radiofônica experimental pioneira. Naquele contexto, um engenheiro canadense transmitiu leituras de trechos do Evangelho de Lucas sobre o nascimento de Jesus ao som de Holy Night e músicas de Handel. O mesmo autor relata que a expansão religiosa radiofônica nos Estados Unidos foi tão acelerada que no ano de 1925, das 600 emissoras em operação no país, 10% delas pertenciam ou estavam ligadas a movimentos religiosos. Aliás, menos de uma década depois, a própria Igreja Adventista daria um passo importante com a criação do programa que mais tarde se chamaria Voice of Prophecy, estreado pelo pastor H.M.S. Richards numa emissora de Los Angeles. Mas isso a gente vai contar no próximo episódio desta série. Hoje, vamos falar um pouco sobre o uso da mídia radiofônica, especialmente pelas igrejas evangélicas e protestantes. Está no ar o segundo episódio da série do podcast da Revista Adventista sobre o rádio. Eu sou Márcio Tonetti e te convido a conhecer mais um pouquinho da história desse veículo de comunicação que se tornou um importante púlpito para diferentes tradições religiosas. Vamos começar saindo um pouco do Brasil e indo em direção ao país do qual importamos o rádio. Em sua tese de doutorado, Alain Novaes, que é doutor em Ciências da Religião, comenta que, por serem herdeiros de uma cultura do texto e da palavra impressa, os protestantes históricos e evangélicos nos Estados Unidos tiveram uma relação conflituosa com os meios de comunicação de massa. O rádio não foi uma exceção. Como o movimento protestante e o movimento dos evangélicos nos Estados Unidos são herdeiros da cultura da palavra, da cultura do texto da Reforma Protestante, que remete à Reforma Protestante, existe um conflito, uma tensão inerente a esses movimentos no que tange a sua relação com os meios de comunicação de massa, e em especial os meios de comunicação audiovisuais, rádio e televisão. No caso do rádio, ao mesmo tempo que esse veículo despertava otimismo, gerava resistência. E segundo o pró-reitor de pesquisa do UNASP, um dos obstáculos filosóficos que os crentes tiveram que superar foi o potencial da mídia radiofônica para o entretenimento e a futilidade. Como reflexo disso, parte da sociedade e também da igreja não tinha uma imagem positiva do meio em si, nem dos profissionais que circulavam por ele. No Brasil, não foi muito diferente, conforme conta o jornalista Ruben Holdorf, que é doutor em comunicação e semiótica e lecionou a disciplina de História da Imprensa no curso de comunicação do UNASP, campus Engenheiro Coelho.
Segundo ele, na década de 1950, ainda havia muito preconceito contra radialistas, inclusive no meio adventista. Havia muito preconceito, tanto da parte da membresia, quanto da própria liderança da igreja, do pastorado. Os profissionais de comunicação eram vistos como pessoas boêmias, ligadas aos vícios do tabagismo, do alcoolismo, da infidelidade ou da promiscuidade. E eles trabalhavam, e como trabalhavam em diversos veículos de comunicação, eles avançavam noite adentro, e nas madrugadas eles saíam do trabalho e iam para os bares ou para as casas de prostituição, casas de show, restaurantes, e essa imagem colou no profissional da comunicação. Foi construído um estereótipo negativo em torno deles. Então, quando os primeiros profissionais da comunicação adventistas se aventuraram e foram para a carreira, tentaram construir sua carreira nos jornais, nos periódicos, nas revistas, mais tarde na televisão, no rádio, eles sofreram uma resistência muito grande nas suas congregações, a ponto de terem os seus cargos e as suas funções na igreja retirados. Ele lembra de um caso que ajuda a exemplificar esse clima de desconfiança que havia em torno do rádio nessa época. Dono de uma potente e melodiosa voz, Elon Garcia foi um dos primeiros profissionais adventistas brasileiros a fazer carreira no rádio. A relação desse curitibano com a mídia radiofônica teve início mais precisamente em 1952, quando decidiu participar de um concurso para radialista que estava sendo promovido pela Rádio Guairacá. Com 17 anos de idade, o jovem fez um teste por curiosidade apenas, para sentir como era o rádio, mas acabou vencendo a primeira etapa do concurso, que envolvia não só amadores, mas também profissionais. Um detalhe importante é que, por causa dele, a última fase da seletiva foi mudada de sábado para terça-feira. Enfim, Elon acabou conquistando a vaga. Mas havia uma preocupação. Eu convidei o Wagner Zil, que também é um fã do rádio, para narrar em primeira pessoa um relato de Elon Garcia, que faleceu em 2016. Esse episódio, que reproduziremos a seguir, foi publicado no e-book intitulado História da Comunicação Adventista no Brasil, organizado pelo Ruben Holdorf e publicado em 2009 pela Unaspress. Na sexta-feira de manhã eu voltei para fazer o contrato. O advogado da Guairacá me recebeu. O Vanderlei já me falou que o seu descanso semanal remunerado é sábado, não é domingo. Você concorda com isso? Concordo. É exatamente isso. E você troca uma coisa por outra sem problemas? Posso colocar aqui? Domingo eu trabalho sem problema nenhum. E o senhor me põe aí, por favor, entre parênteses, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Ele me pediu uma explicação, mas achou melhor fazer assim. Entregou-me o contrato e pediu para meu pai assinar. Fui à igreja falar com o pastor. Ele estava descendo a escadaria da igreja, cheio de livros, mas voltou para me atender. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte: eu venci um teste coletivo para radialista. E daí? Qual é o problema? O problema é que eu vou ser profissional de rádio. Mas essa é uma profissão muito boa, parabéns. E o problema? Não querem lhe pagar? Não, eu tenho um contrato de 15 salários mínimos iniciais. Então eu já sei. Não querem lhe dar o sábado. Tirei da pasta o contrato e lhe entreguei. Quando ele leu sobre o pôr do sol, ele começou a rir. Mas então, Elon, qual é o problema? O senhor acha que não tem problema? Acho que não. E então ele assinou no lugar do meu pai. Eu encontrei um pastor com uma grande cultura, que era o pastor Enoque de Oliveira. Se eu pego o outro pastor, ele poderia dizer que eu ia ficar no meio desse povo do mundo.
Esse apoio inesperado acabou abrindo caminho para que a igreja pudesse avançar na comunicação radiofônica e, mais tarde, na comunicação televisiva, conforme o professor Holdorf nos lembra a seguir. João Garcia começou aos 17 anos na Rádio Guairacá, que era a rádio mais importante do Paraná no início, na primeira metade dos anos 50. Foi para a Rádio Clube Paranaense, depois se tornou a primeira imagem da TV Paranaense, que hoje é a Rede Paranaense de Comunicação, a RPC, no início dos anos 60. Nós iniciamos a televisão já na área experimental, com equipamento ainda semi-amador, e aí, por estas razões todas, me foi concedida a honra de ser o mestre de cerimônias da inauguração da televisão no Paraná, que era o Canal 12. E até o livro diz que a televisão foi inaugurada quando abriu a imagem no meu rosto e eu falei para inaugurar a televisão no Paraná. E nesse mesmo período aí ele se tornou sócio-proprietário da Rádio Independência, uma nova emissora que surgia na capital paranaense, e migrou para a publicidade, mas nunca deixou o rádio de lado, sendo apresentador, colunista, intérprete e também locutor, não só de notícias, mas também narrando jogos de futebol. E ele teve um papel destacado ao se tornar o primeiro membro de igreja convidado para uma mesa administrativa na sede sul-americana da igreja em Brasília. E com isso ele influenciou e estimulou a igreja a criar programas para a televisão, que depois resultaram no Encontro com a Vida, que foi o protótipo para a criação do Sistema Adventista de Comunicação, que hoje é a Rede Novo Tempo de Comunicação. Apesar das objeções levantadas inicialmente no meio protestante e evangélico norte-americano, logo as igrejas perceberam a importância do rádio para o evangelismo. Tratava-se de um meio muito útil e de fácil adaptação para o trabalho missionário, inclusive em terras estrangeiras. Conforme o Dr. Alain menciona em sua tese, os evangelistas e missionários foram os grandes defensores da utilização da mídia no século XX. No contexto dos Estados Unidos, por exemplo, o Instituto Bíblico Moody se mostrou um defensor do rádio, chegando a oferecer treinamentos que preparavam pastores evangélicos para o uso dos meios de comunicação de massa. Porém, de acordo com o professor Alain, essa mudança de mentalidade não ocorreu repentinamente, mas em ciclos, seguindo um padrão semelhante ao que foi observado na apropriação de outros meios de comunicação de massa por essas tradições religiosas. É possível identificar uma espécie de ciclo entre a relação dos protestantes evangélicos com a mídia, com os meios de comunicação de massa. Esse ciclo começa numa primeira etapa com um tensionamento, que é explicado quando surgem novos gêneros, novos produtos ou novas tecnologias midiáticas. Então, quando surge algo novo, a primeira postura desses grupos religiosos é uma rejeição, que se chama tensionamento. Por um lado, você tem uma curiosidade que leva ao experimentalismo e ao pioneirismo no uso dessas novas tecnologias. E por outro lado, você tem uma desconfiança e uma resistência ao novo e ao desconhecido, que acabam gerando a demonização e a rejeição que eu mencionei. Uma segunda fase do ciclo seria o de intersecções. O tensionamento continua presente enquanto surgirem novas tecnologias midiáticas, mas a segunda fase é uma fase em que
a adoção da linguagem midiática, o uso das novas mídias, gradativamente vão fazendo com que amadureça essa relação entre os grupos religiosos e os meios de comunicação, e esse tensionamento diminui. Nessa fase, existe menos rejeição no uso da mídia e existe mais regulação, ou seja, as organizações religiosas, os grupos religiosos, eles negociam o que funciona, o que não funciona, o que é permissível e o que é proibido no uso da mídia, segundo seus parâmetros e códigos eclesiásticos e religiosos. Existe uma negociação. E um terceiro momento é o momento de hibridização, quando essa regulação eclesiástica e a adoção de práticas e linguagens midiáticas pelos grupos religiosos atinge o seu ápice. Então, o modelo da igreja, o modelo eclesiológico da igreja, como a igreja funciona, se funde com a lógica e com a linguagem da mídia. Então, existe uma espécie de fusão, de síntese entre modelo de igreja e lógica midiática. E esse seria um momento ou uma fase em que a relação entre mídia e grupos religiosos não é mais de conflito, mas de fusão. Segundo o pesquisador, isso também se aplica ao processo de assimilação da mídia radiofônica pelos adventistas. Assim como os evangélicos e protestantes, o adventismo também enxergou o rádio como uma tecnologia cheia de ambiguidades e que, por isso, sofreu muitas críticas. Esses críticos, eles lançavam dúvidas à utilidade do rádio, uma vez que o uso do rádio em seus primeiros anos foi muito marcado pelo entretenimento e foi considerado como um instrumento ou uma tecnologia de futilidade e de trivialidade. Além disso, o rádio, com o passar do tempo, ajudou a criar a cultura da celebridade no contexto norte-americano, juntamente com o cinema. Então, os locutores, os cantores e todos os artistas que tinham visibilidade no rádio passaram a se tornar pessoas de muita fama e reputação. E isso era contrário aos conceitos de modéstia e aos conceitos de humildade e simplicidade do estilo de vida cristão. Muitos consideravam que a fama, na verdade, era um culto ou uma idolatria às celebridades. O rádio também teve que enfrentar esses desafios e superar esses desafios, mostrando que também poderia ser usado, ou para além do uso do entretenimento, poderia ser usado como ferramenta evangelística. No contexto da Igreja Adventista, as primeiras iniciativas do uso evangelístico do rádio ocorreram com pioneiros como John Ford e H.M.S. Richards, que fizeram transmissões religiosas pelo rádio a partir da segunda metade dos anos 1920. No entanto, eles fizeram com muita resistência por parte de membros e da administração mundial da Igreja Adventista. O rádio, mesmo com resultados de estudos bíblicos, conversões, batismos, sofria muito preconceito e muitas críticas. Em 1935, a sede mundial da igreja, com base nos trabalhos de John Ford, decidiu tornar o programa de John Ford o primeiro com patrocínio institucional. Só que somente em 1941, mais de uma década depois que Ford e Richards iniciaram o trabalho evangelístico no rádio, é que a sede mundial da Igreja Adventista aprovou um plano para iniciar uma campanha nacional de evangelismo radiofônico nos Estados Unidos. Esse foi o maior desenvolvimento e o maior crescimento do evangelismo adventista entre a Primeira e Segunda Guerra Mundiais.
e ela ocorreu justamente pelo rádio. No próximo episódio, a gente vai entender um pouco melhor a história do desenvolvimento do rádio no Adventismo, a partir dos Estados Unidos. Mas a pergunta agora é: e no cenário brasileiro, como foi a relação das igrejas em geral com a mídia radiofônica desde os seus primórdios? A jornalista e professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, Nair Prata, é uma das que tem pesquisado sobre o tema. Vale mencionar, inclusive, que ela já coordenou o grupo de pesquisa rádio e mídia sonora da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, além de ter sido vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, no período de 2015 a 2019, e de fazer parte atualmente de uma rede internacional de pesquisadores nessa área. Autora de livros e organizadora de diversas obras sobre o rádio, a doutora Nair explica que, desde que o primeiro programa de cunho religioso foi transmitido no rádio brasileiro pela Igreja Adventista, há quase 80 anos, cresceu significativamente a presença das igrejas na mídia radiofônica. Então, nestes 79 anos, igrejas de todas as denominações passaram a se utilizar do rádio como uma extensão dos seus altares e, por meio dos microfones das emissoras de rádio das capitais e do interior do país, veiculam uma programação que mistura pregação, música religiosa, jornalismo, prestação de serviço e também leituras bíblicas, em uma profusão de gêneros que tem o objetivo de arregimentar e manter os fiéis em frequências próprias ou até frequências alugadas. De acordo com a professora Nair, que também trabalhou 18 anos em emissoras de rádio, 2 fatores ajudam a explicar esse fenômeno. O primeiro é o grande alcance que esse veículo de comunicação tem. Além disso, ela argumenta que precisamos levar em conta as mudanças na paisagem religiosa brasileira, cuja população evangélica cresceu muito nas últimas décadas. Isso leva, inclusive, a uma disputa entre católicos, que têm uma longa tradição no uso do rádio, e evangélicos por concessões de rádio e TV. Esse fenômeno ele é claramente compreensível, pois as igrejas querem cada vez mais chegar aos seus fiéis por meio da radiofonia. O rádio alcança hoje no Brasil quase 80% da população. Dados do último censo demográfico, que é o censo de 2010, mostram o crescimento da diversidade dos grupos religiosos no Brasil. A proporção de católicos seguiu a tendência de redução das últimas décadas, mas permanece majoritária. Mas se consolida o crescimento da população evangélica, que passou de 15% no ano 2000 para 22% em 2010. A Igreja Católica ela tem uma longa tradição em transmissões radiofônicas. A Rádio Vaticano, que é a emissora oficial dos católicos, foi criada pelo Papa Pio XI e inaugurada em 12 de fevereiro de 1931, com a utilização de 2 frequências. Hoje, a Rádio Vaticano transmite em dezenas de idiomas. A sua programação é replicada por numerosas rádios em todo o mundo. A partir aí dos anos 1990, aconteceu uma disputa acelerada entre as igrejas cristãs, principalmente entre a católica e as evangélicas neopentecostais, em busca aí das concessões de canais de televisão e emissoras de rádio. A esse fenômeno, um pesquisador chamado Arlindo Pereira Dias, ele chama de igreja eletrônica. E ele fala que a partir desse momento, a mídia se torna uma arma de batalha simbólica aí em busca dos fiéis. Esse cenário que se desenhou a partir dos anos 1990 se refletiu também no tipo de programação que as denominações religiosas passaram a colocar no ar. Além da transmissão de cultos e pregações, com o tempo a música gospel e outros nichos também ganharam espaço nas rádios confessionais e em outras emissoras. Mas em termos gerais, que perfil poderíamos traçar do rádio religioso no Brasil? Então, esse novo cenário
das rádios religiosas no país, ele afetou diretamente a programação. Se as primeiras emissoras utilizavam como estratégia principal a transmissão de cultos e o argumento da cura, elas passaram a integrar o mercado das rádios, que apostam na estrutura de emissoras comerciais para atrair audiência e cedem, então, muito espaço para a música, preponderantemente a música gospel. Então, trata-se de uma mudança de paradigma na religião e que é muito explorado pelas igrejas neopentecostais. Conforme as emissoras foram se adaptando, também parece ter havido algumas mudanças na forma de evangelizar pelo rádio e por outros meios de comunicação de massa. A pesquisadora da Universidade Federal de Ouro Preto explica por quê. A adaptação a públicos e perfis de consumo diferenciados, assim como a construção de outra relação entre as rádios e instituições religiosas, abre o leque de conteúdos e os potenciais que o meio oferece, normalmente buscando integrar o processo de evangelização. Mas a gente não pode afirmar que exista uma unanimidade em relação ao perfil das emissoras religiosas no Brasil. A evangelização se dá principalmente através da cumplicidade, lazer, entretenimento, cotidiano, a força e a fé, que andam de mãos dadas com o rádio. A partir de um mapeamento do rádio religioso no Brasil, a professora Nair e outras duas pesquisadoras da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal de Minas Gerais puderam entender um pouco melhor como se configura a presença das igrejas na mídia radiofônica. A seguir, ela fala sobre algumas constatações importantes. Realizamos uma pesquisa, eu, a professora Débora Lopes e a professora Vanir Campelo, para entender esse cenário das emissoras religiosas brasileiras e levantamos alguns dados e fizemos alguns questionamentos bastante instigantes. Um deles é a identificação da força da religião no rádio brasileiro. Seja através de emissoras próprias ou de espaços comprados, trata-se de um conteúdo cotidiano e marcante na radiofonia nacional. Os dados que nós levantamos apontam que cerca de 40% das redes de rádios brasileiras estão vinculadas a grupos religiosos. E ainda há que se considerar as pequenas emissoras, as rádios comunitárias e as web rádios. Trata-se de um braço forte no processo de evangelização e aproximação com os fiéis. Um ponto importante que a gente deve lembrar é a respeito da fidelização, que exerce um papel chave nesse movimento. E essa fidelização ela pode ser construída a partir das delimitações de conteúdo e dos objetivos da programação. Consideramos aí a perspectiva da programação como uma teia que prevê relações entre os seus atores e o seu contexto. E identificamos no rádio um papel mais ativo e proeminente na relação entre o ouvinte e sua fé. Então, as mutações no conteúdo das rádios religiosas, trazendo o tema para o cotidiano e para os momentos de lazer do fiel, e permitindo que a religião apresente-se de forma diagonal na programação, denotam aí essa mudança de paradigma. A religião ela explora o diálogo e a proximidade, que são características do rádio, insere-se em produções antes alheias a ela, como o jornalismo, a música e os já tradicionais cultos. Então, com essa coordenação entre o tradicional e o inovador, a evangelização se reveste de mídia, converte-se da tradicional igreja eletrônica em um diálogo próximo, ainda que mediado e mediatizado, que é fundamental para a conquista e a fidelização dos sujeitos. A observação inicial das emissoras e de suas programações revelou a nós, nesta pesquisa, como
motivações e estratégias adotadas nesse processo. Também as influências das tecnologias digitais na construção dessa relação entre igreja, fiéis e comunicação. E ainda os potenciais diálogos e interação abertos por essa nova caracterização da evangelização. E como será que os adventistas começaram a usar o rádio na evangelização? Esse é o tema do próximo capítulo desta série sobre o rádio. Com produção, roteiro e sonorização de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui.